Eu já considerei a ex-ministra Damares Alves como que havia de menos ruim no bolsonarismo, em especial por alguns momentos, como quando na reunião ministerial ela confrontou Paulo Guedes na sua ideia abjeta de liberar cassinos no Brasil. Ao menos considerava Damares genuinamente sincera, por mais problemática que fosse em outros aspectos. E digo isso apesar da gestão dela à frente da pasta de mulheres, direitos humanos, onde que eu já denunciei abertamente neste vídeo aqui. Agora, depois de assistir o seu tenebroso vídeo em questão, que está gerando tanta polêmica, que está ensejando uma coleta de assinaturas para cassar seu mandato antes que ela assuma, que está ensejando reações do Ministério Público, depois eu assisti esse vídeo, hoje, nesse dia 13 de outubro de 2022, eu sou tentado a considerar como o que há de pior no governo Bolsonaro. Porque eu, sinceramente, eu tinha ouvido falar dessa história e eu estava achando que era mais uma dessas afetações contra as crenças da Damares, que representam um grande parcelo da população, mas não. É uma das coisas mais grotescas, mais asquerosas que eu já vi na minha vida. Em primeiro lugar, a ministra nesse vídeo fatídico, ela começa deixando muito claro que ela não está falando como ex-ministra, nem como senadora, nem como nada de nenhum cargo oficial. Ela está falando única e exclusivamente como pastora. Isso denuncia que ela tem clara noção da gravidade do que ela está fazendo. Ela considera que, ao fazer essa declaração, ela tem carta branca para mentir deslavadamente. E então ela expõe uma situação e descreve um quadro de um suposto tráfico de crianças, que em alguns momentos ela chega a dizer que 11 mil crianças desapareceriam de determinadas regiões do norte do Brasil, com o objetivo de serem utilizadas por quadrilhas de pedófilos, literalmente satânicos, ela deixa isso bem claro. E eu não vou nem dizer o modo como ela descreve as coisas, mas a questão que todas as pessoas decentes estão se fazendo é o seguinte: peraí, ministra Damares, você descobriu isso nos primeiros dias do governo Bolsonaro, em documentos que você tinha no ministério? Isso já tem mais de 3 anos e meio no mínimo. Você descobriu isso naquela época e o que você fez? Você não alertou o Ministério Público, a Polícia Federal, não alertou o Exército, considerando ser um suposto quadrilha de tráfico internacional, não alertou a Interpol, nem a ONU, nem coisa nenhuma. Ninguém foi avisado de um negócio desta gravidade. Uma situação que a simples descrição deixa qualquer pessoa nauseada. E uma coisa, tem uma coisa que é absolutamente clara na história da humanidade: crimes contra crianças causam revolta imediata e instantânea em todos os segmentos. Uma coisa dessa, se declarada, havendo as provas que ela diz ter, uma coisa dessas mobilizaria absolutamente todo mundo no esforço conjunto de aniquilar aquela situação grotesca imediatamente. Uma coisa dessa, se você levasse lá agora para a Europa e mostrasse para os Zelensky e para o Putin, parava a guerra. Diante dessa situação, o que você fez? Deixou o seu presidente promover uma guerra secreta, uma guerra às escondidas contra esse mal, enquanto ele perdia tempo com reunião ministerial, com babação de ovo no cercadinho, com vídeos, com lives, com piadinhas grotescas na internet, com manifestações públicas espúrias, com motociata, com tudo de palhaçada. Era isso que ele tava, é assim que ele estava combatendo esse terrível mal secretamente? Ele nunca nem tocou num assunto parecido com isso, meu Deus do céu. Ele nunca deu o menor indício. Para que o sujeito ia se envolver num conflito de vida ou morte, um negócio tão terrível, tão heróico nesse sentido, e nunca ia dar um pio sobre o assunto, enquanto está mitando na internet, sem fazer nada que preste, enquanto estaria travando essa guerra espiritual profunda contra essas forças massivas e demoníacas? Eu não tenho vergonha de falar uma canalice dessas, não, Damares. Puta que pariu! Como todo mundo está dizendo, bom, ou ela prevaricou, ou ela teve acesso a provas contundentes de um dos crimes mais hediondos da história da humanidade e não fez nada. Ou ela simplesmente promoveu uma guerrinha secreta porque o seu presidente santo divino enviado por Deus está fazendo tudo isso secretamente sem dar um pio. E o que foi obtido até agora, além da imaginação doentia? Se isso não foi prevaricação, que realmente não foi, porque evidentemente é uma mentira deslavada, o que nós temos aí é simplesmente o uso abjeto, grotesco, sórdido, da credulidade, da infantilidade mental de determinados setores da sociedade, da fé alheia,
com objetivos eleitoreiros, sobe num púlpito, numa igreja, vai fazer uma pregação e não fala de nenhum aspecto relevante da doutrina cristã, de questões bíblicas, de nada. Inventa uma história asquerosa, grotesca, com objetivos de reeleger o seu presidente. Por que nunca tocou nesse assunto antes, meu Deus do céu? Ela nunca disse isso. Em todos os seus tempos de ministro, de pastor, de nada, foi tocar nesse assunto agora. Porque se tivesse tocado nesse assunto antes, provavelmente ela nem seria eleita. Esta mentira sórdida, o modo como ela está mentindo de uma forma deslavada, com o objetivo de explorar a fé, a credulidade alheia, com uma descrição tão sórdida, tão abjeta, com o objetivo de eleger um imbecil que nunca deu o menor sinal de sequer simular aquilo que ela diz que ele é, um enviado, um homem santo, um homem divino, cujo inferno está revoltado contra ele, porque ele foi ungido por Deus, tem Messias no nome, e sendo que todos os elementos claros das figuras mais abjetas, mais desprezíveis do mundo sempre agiram em nome de Deus. Outro dia, um crítico do governo, numa campanha de Lula, levantou alguns aspectos interessantes de que seria mais fácil associar Bolsonaro à imagem do anticristo, pelo fato de ele ter sido ferido de morte naquele evento da facada, pelo fato de ele ser um poder estabelecido politicamente. Mas não só isso, também pela questão, e uma das características mais claras dessa descrição do anticristo, que ele se apresentaria sim como um novo Messias, um enviado de Deus. São pré-requisitos para que isso se estabeleça. Eu não acredito em nada disso. Mas os símbolos estão totalmente invertidos. Eu já mostrei claramente que esse pessoal apoia uma série de tradições econômicas que são totalmente associadas àqueles mesmos símbolos que eles repudiam. Eu estou falando que eles apoiam o país cuja simbologia maçônica e supostamente satânica está escancarada na cidade de Washington, na nota do dólar, em todas as suas atitudes relativas à presença mundial, que são claramente correlatas a tudo aquilo que eles mesmos dizem sobre as características do anticristo. E ainda por cima eles me pegam um sujeito, um absoluto incapaz em qualquer sentido cognitivo, administrativo, político, moral, e tentam elevá-lo à figura de um status divino com uma descrição de um ato, de uma situação horrenda que ela inventou lá para convencer a população a votar num sujeito baseado numa pura ficção, numa pura fantasia. E hoje para mim está muito claro que a Damares sabe que está mentindo. Ela é canalha, ela é desprezível, ela é asquerosa. Puta que pariu. Eu cheguei a pensar, sinceramente, em dar voto útil na Damares para evitar que a Flávia Arruda se elegesse. Hoje eu pensei, meu Deus do céu, eu cheguei a pensar em fazer, eu não voto, eu votei a Rosilene, mas eu cheguei a pensar em fazer isso. E hoje eu tive vontade de ter feito o contrário, porque sinceramente eu fiquei absolutamente chocado com o grau abjeto, grotesco, desprezível, demoníaco desse pessoal. O nível de hipocrisia sórdida desse pessoal que desce ao nível mais baixo da depravação moral, da depravação espiritual, da corrupção espiritual, ao ponto de chegar no púlpito de uma igreja e ofender tudo que há de mais sagrado, para baixar o nível desse jeito, para mentir dessa forma sórdida, para apresentar as imagens mais grotescas, porque só mesmo nesse nível da fantasia doentia, somente nesse nível da mentira, da fraude pérfida, você pode ver Bolsonaro diferente daquilo que ele realmente é, um canalha desprezível, um criminoso, um corrupto. Somente no delírio, nas alucinações, nas maiores degenerações, deformidades mentais, cognitivas e morais, você pode tentar ver nesse sujeito aquilo que ele não é, que é essa criatura abjeta, e que, lamentavelmente, 51 milhões de brasileiros votaram, e fica muito difícil acreditar que esse país tem algum futuro com uma quantidade tão grande de pessoas apoiando uma coisa grotesca e hedionda, que é não só ele, mas esse bolsonarismo em si. Assinem essa petição, vou deixar a marca, porque, pelo amor de Deus, é grotesco. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 13 de outubro de 2022. Desculpe pelo mau jeito e obrigado por sua atenção.